Por que o peso volta? O que acontece no corpo depois que você emagrece? Você emagrece e algum tempo depois o peso volta. A pergunta que muitas mulheres fazem é: será que eu relaxei? Hoje eu quero te mostrar uma coisa importante. Muitas vezes não é relaxamento, é biologia. E para explicar isso, eu vou começar com uma história de consultório. Uma paciente chegou um dia e falou assim: Ira, eu fiz tudo certo, perdi 9 quilos, estava me sentindo ótima, mas de repente comecei a sentir uma fome que eu não sentia antes e o peso começou a voltar. Ela olhou para mim e disse: eu acho que perdi a força de vontade. E eu respondi: ou talvez o seu corpo esteja fazendo exatamente o que ele foi programado para fazer. Porque existe algo que quase ninguém explica quando fala de emagrecimento. Quando você perde peso, o corpo reage. Ele entra em algo que os pesquisadores chamam de modo de defesa energética. Não porque ele quer te sabotar, mas porque, durante milhares de anos, o maior risco para o ser humano não era comer demais, era passar fome. Então, o organismo desenvolveu mecanismos muito eficientes para evitar perda de energia. E 3 coisas importantes entram nessa história: a leptina, a grelina e o metabolismo adaptativo. Vamos começar pela leptina. A leptina é um hormônio produzido pelas células de gordura. Ela funciona como um mensageiro que avisa ao cérebro: tem energia suficiente aqui. Enquanto a leptina está em níveis adequados, o cérebro entende que o estoque de energia está seguro. Agora imagina o que acontece quando você emagrece. A quantidade de gordura corporal diminui e, junto com ela, a leptina também diminui. Então, o cérebro recebe uma mensagem que mais ou menos diz: estamos perdendo energia, precisamos recuperar. E o resultado é simples: mais fome, mais interesse por alimentos calóricos e menos gasto energético. Agora entra o segundo personagem dessa história, a grelina. A grelina é conhecida como hormônio de fome. Ela é produzida principalmente no estômago e envia sinais para o cérebro dizendo: está na hora de comer. Estudos mostram que depois da perda de peso, os níveis de grelina podem aumentar. Ou seja, a pessoa pode sentir mais fome do que sentia antes de emagrecer. Isso muda completamente a forma de olhar para o reganho de peso. Porque não é apenas uma questão de disciplina, existe uma mudança fisiológica acontecendo. Agora entra o terceiro ponto dessa história, o metabolismo adaptativo. Esse nome parece complicado, mas a ideia é simples. Quando você emagrece, seu corpo passa a gastar menos energia. Parte disso é esperado, porque um corpo menor realmente precisa de menos calorias. Mas pesquisas mostram que, em muitos casos, o gasto energético cai mais do que seria esperado para aquele peso novo. É como se o corpo passasse a funcionar em modo econômico. Sabe quando você coloca o celular no modo economia de bateria? O corpo faz algo parecido. Ele tenta gastar menos energia. Resultado? A mesma quantidade de comida que antes mantinha o peso pode começar a gerar ganho de peso. Quando essas 3 coisas acontecem juntas, leptina diminuída, grelina aumentada, metabolismo mais econômico, o corpo cria um ambiente que favorece o retorno do peso. Por isso, dietas muito restritivas costumam funcionar bem no começo, mas são difíceis de sustentar no longo prazo. Porque quanto mais agressiva é a perda de peso, maior pode ser a resposta adaptativa do organismo. E aqui entra algo muito importante. A ciência mostra que manter o peso depende menos de perder rápido e mais de como o processo é construído.
Estratégias associadas à melhor manutenção incluem perda de peso gradual, preservação de massa muscular, ingestão adequada de proteína, treinamento de força, sono adequado e mudança sustentável na rotina. Ou seja, emagrecimento sustentável não é uma corrida, é um processo de adaptação do corpo e da vida. Quando você entende que o corpo reage ao emagrecimento, uma coisa muda, a culpa diminui e a estratégia melhora, porque em vez de lutar contra o corpo, você começa a trabalhar com ele. Em abril, começa uma nova turma do programa Emagrecer, um programa que não é baseado em restrição extrema, é baseado em estrutura, acompanhamento e construção de autonomia alimentar. Porque emagrecer é importante, mas aprender a sustentar o resultado é o que realmente transforma a saúde. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que vive no ciclo de emagrecer e recuperar peso. E se você quiser fazer esse processo com mais estratégia e menos sofrimento, as informações para a nova turma estão na descrição. Nos encontramos no próximo episódio do Nutri Isso Pode. Beijos, nutridos!